Todos bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá, hoje nós vamos falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade. A gente vai lendo aqui e quando for pergunta ou resposta muito comprida a gente pula, tá? Mas esse capítulo aqui é muito importante para nós dentro do trabalho, dentro da casa espírita. Pergunta 221. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Esse anômalo aqui a gente pode entender como aquilo que eu falo, né, da gente ser estranho, né? Todo médio é estranho, todo médio é meio doido. Anômalo às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Aqui está dizendo que mediunidade não causa nenhum tipo de doença, tá? Pode haver médiuns doentes, mas não por causa da mediunidade. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. O trabalho dentro da câmara muito prolongado também traz muitos incômodos, dores no corpo. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá? É só chamar. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, a abstração feita do abuso? Ele está falando do ponto de vista higiênico aqui, no caso da pessoa ficar 10, 15 horas, aí começa a ter odores, né? Ou não cuidam muito bem da higiene por causa do excesso de tempo, né, dedicado. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado. Tudo depende do estado físico e moral do médium, principalmente moral. Aliás, em geral, o médium sente, e desde que experimente fadiga, deve-se abster-se. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente que para outras? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobrecitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Aqui, né, nessa época, não se tinha o conhecimento dos chakras, né, aprofundado. Mas como já disse no curso de passes, na aula presencial, a utilização do chakra genésico em trabalhos para algumas pessoas, né, que têm certas tendências é prejudicial. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso.
em virtude de fraqueza cerebral. Isso é muito importante, hein? A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este o homem, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Daqui também a importância que a gente, no início, pede a relação de medicamentos que toma, né, para a gente estar avaliando esse caso de poder ser prejudicial. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis que estão deficientes ainda, né? Não estão completos e delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos. E as expectativas, imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Aqui já é bem importante. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visão. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Allan Kardec usou de algumas médiuns, por exemplo, a Kate das Irmãs Fox tinha 14 anos. Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que esta, na sua natureza e que na sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhes parecem coisa naturalíssima, que dá muita pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela explica facilmente se conhece o Espiritismo. A gente vai lembrar no filme do Chico Xavier como ele sofria quando criança, né? Então, mesmo aqui, o texto falando de crianças que têm essa mediunidade espontânea naturalmente, não é de forma nenhuma aconselhável o desenvolvimento nem o trabalho de crianças dentro das casas espíritas. Nem tanto por ela, mas por nós, né? Pelo o que envolve ela, tanto as pessoas, né? Quanto a própria criança. Aqui nessa parte aqui que fala em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade, é bem longo esse texto aqui. Mas aqui ele fala dos inconvenientes de espíritos levianos que possam se aproximar da criança e ela não tem condição de estar percebendo isso, né? Nem moralmente, nem intelectualmente, então é muito arriscado. Nós conhecemos casos de crianças que entram na escola de aprendizes com 14 anos, porque acompanham os pais, né? 16 anos. Nós recomendamos sempre aos 18. Quando inicia, eu fiz escola com 22 e eu hoje me considero imaturo essa idade, né? Por mais que eu estudasse Lia.
Então, quando eu refiz a escola como secretário, uns 6 anos depois, já foi completamente diferente. E toda pessoa que dirige uma escola escola de aprendizes, ou como secretário, ou como assistente, está refazendo a escola. Então é importante. Se entra muito jovem, depois dos 25, 30 anos, refazer de novo, porque até o sistema muda, né? A cada 10 anos, mais ou menos, os sistemas vão mudando. A psicologia de como lidar com as pessoas, tudo isso vai mudando. Às vezes a gente até pega um dirigente muito rigoroso ou um dirigente muito maleável, e é bom pegar a contrapartida, né? Pegar um que seja meio oposto, para a gente entender uma forma diferente de enxergar a escola de aprendizes. Aqui é bem importante. O papel dos médios na comunicação. Aqui a gente precisa. Me interrompa, tá? Porque essa parte é muito importante. Vocês têm que entender bem que isso aqui é crucial para a parte do desenvolvimento na parte prática. No momento em que se exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Aqueles que já trabalham, tá? Se surgir alguma coisa aqui que acham importante, podem me interromper, tá? Falar das seus medos, suas dúvidas iniciais, que aqui vai falar muito sobre isso. 223, primeiro. No momento em que se exerce a faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Eu vou pontuar algumas coisas porque o sistema de trabalhos dos médiuns naquela época era diferente, né? Então eles faziam reuniões de 5, 6 horas, né, de psicografia. Então era completamente diferente. Praticamente não havia assistência. Hoje os nossos trabalhos mediúnicos é sempre de assistência. Então são trabalhos mais tranquilos para os médios. Há muitos revezamentos, né? A gente senta, levanta, troca, então se movimenta muito e tem algumas questões, né, que eu vou falando no decorrer aqui, que é a questão de fluidos, né? Médios que retêm muitos fluidos pesados, então isso cansa também, desgasta muitos médios. Alex, Sim, boa noite, tudo bem? É Kátia. boa noite. Nessa questão aí, ele fala estado perfeitamente normal. Se de repente a gente entra para trabalhar em qualquer trabalho dentro da casa, né? Se a gente não está bem fisicamente, assim, que eu falo, por exemplo, assim, com uma dor de cabeça, ou que a gente é, tenha, por exemplo, passado mal do estômago ou do intestino durante o dia, assim, isso também a gente tem que evitar trabalhar. Bem colocado. Inicialmente a gente não consegue perceber muito, principalmente dores de cabeça, se tem a ver com a mediunidade. Às vezes acontece de a gente acorda cedo de manhã e vai trabalhar no nosso trabalho normal, né? Da nossa vida profissional normal. E pode acontecer de já logo cedo
a espiritualidade já trazer algum espírito sofredor que vai ter alguma comunicação com a gente durante a noite ou durante o dia, depende do horário do trabalho. E a gente passa o dia inteiro com aquela dor de cabeça, ou dor no pescoço, uma irritação e não consegue perceber, né? Nos primeiros anos da nossa atividade mediúnica. Com o tempo a gente aprende. Tem pessoas que já aconteceu comigo, acaba não indo para o centro por causa disso. Ah, não estou bem, estou com dor, não vou que eu vou atrapalhar. Mas na verdade precisava ir. Então se não está bem, é importante ir para o centro, né? Desde que haja possibilidade. Senta lá na câmara, né? Tenta chegar um pouquinho mais cedo, faz aquele relaxamento, pede para alguém aplicar o passe na hora que chega o passe de harmonização, de limpeza. Faz lá aquele momento de relaxamento e se continuar incomodando muito, aí pede para sair e vai lá para o salão assistir a preleção e tomar um passe, um P2. Mas esse momento que a gente fica ali, uns 5, 10 minutos na câmara sentada, a gente consegue ter noção se é algo para o trabalho que está conosco, ou se é eventualmente um cansaço mesmo, ou algo nosso, né? Pode ter um irmãozinho nosso mesmo, que a gente pegou por ter passado um dia daqueles, né? Se irritando. Tem esses problemas físicos de deu um piriri, né? A pessoa tá com diarreia o dia inteiro. Aí é melhor não ir, né? Tiver com febre, né? A gente tem que ter bom senso. Quando dá pra gente ir para um trabalho, já passei por sufoco também, né? De ir para trabalho, dar diarreia lá na hora. A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Tudo são experiências e conversas, né? A gente vai conversando. É importante, eu falei na aula passada, os dirigentes abrirem para conversas, né? Ao final do trabalho, ao início, trocar experiências. A gente vai aprendendo muito uns com os outros. E como a Kátia chamou a atenção aqui, né, nessa palavra, nessa frase, estado perfeitamente normal, aquele quer dizer se o médium às vezes entra em algum estado que não seja normal para estar exercendo a faculdade mediúnica, né? Então, às vezes nós entramos em transe, que é a meditação, né? O estado meditativo, e muitas vezes a gente sai do ar. Tem médios que apaga como se dormisse durante o trabalho, depois ele relata que teve em outros lugares e a gente acha que ele está dormindo, está cansado. Segunda, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Então aqui ele está perguntando, eu sou o médium, se quando eu estiver escrevendo alguma coisa ou passando uma mensagem verbal, se isso é minha, do espírito, do meu ser. Não tem nenhum espírito comigo. Está perguntando se isso acontece. A alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita.
sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos, e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com os médiuns. Por exemplo, é, hoje no Espiritismo não é comum ter evocação, né? Nessa época de Kardec eles faziam muitas evocações, é chamar um determinado espírito. Hoje em dia não, hoje a gente espera o que se manifestar. Mas digamos que um grupo de espíritos um grupo de espíritas, de médiuns, evoca, chama o espírito Emmanuel. Nós sabemos que Emmanuel está encarnado. Ele pode se manifestar. Se ele estiver dormindo ou estiver em meditação, se for oportuno, ele pode se desdobrar do seu corpo físico e se manifestar. E se manifestar como Emmanuel. Né? Ele vai estar encarnado como outra pessoa. Pô, hoje ele deve estar com uns 20 anos, sei lá. Então, vamos dizer que ele chama João hoje, mas quando ele se manifestar, ele vai se manifestar como Emmanuel. Então se eu me manifestar, na minha própria comunicação, eu posso me manifestar com uma personalidade de uma encarnação anterior. Inconscientemente, tá? No meu caso, inconscientemente. No caso do Emmanuel, talvez não. Então, isso pode acontecer algumas vezes. Nós somos espíritos milenares. Embora possa parecer às vezes que nós somos ignorantes, incultos, mas nós temos muitas vivências de encarnações e encarnações. Então, em alguma manifestação pode vir alguma coisa nossa mesmo. E isso Eu não não é entendi, errado. Alex. Eu não entendi essa parte que você falou. É que nós provocamos isso ou outros espíritos que provocam isso na gente? Não entendi essa parte. Pode ser as duas coisas. Tanto pode ser eu provocado, mas inconscientemente. Eu entro num estado de transe, muitas vezes. O transe que eu falo é a gente fez exercícios de meditação. A gente vai fazer mais nas aulas práticas. Existe um estado que chama êxtase, onde a gente praticamente se exterioriza, né? Faz uma espécie de comunhão com o todo que está em volta de nós. Então pode ser que no momento desse a nossa mente se superexcita e venha a nossa mente coletiva, né? Essa mente que é o nosso todo. Quando a gente desencarna, vai passando o tempo num estado de desencarnação, né, isso varia de espírito para espírito, mas chega um determinado momento, pode ser daqui 10, 30, 40, 50 anos de desencarnados, pode recobrar toda a consciência de todas as existências que a gente teve. Então é como se fosse uma consciência coletiva de tudo que eu já vivi. Isso pode se manifestar às vezes. Não é fácil, não é comum, mas isso pode se manifestar num estado de transe e acabar passando alguma informação que é necessária naquele momento. Isso pode ser causado por mim mesmo, como médium, inconscientemente, ou pode ser provocado pelo meu mentor, por exemplo, que conhece a minha existência e sabe que ali tem alguma coisa importante que possa ser passada. Não é comum, mas pode acontecer. Alex, Sim, é o Will. Vê se eu entendi. Então, eu posso ter uma lembrança em transe de vidas passadas e eu posso estar comunicando, é isso? Ou não?
Não entendi muito bem. Não é uma lembrança, não é como se fosse uma lembrança. Para mim, que vou estar passando a mensagem, eu vou estar com a sensação de que outra pessoa está falando por mim. Mas na verdade é algo que vem de dentro de mim. Entendeu? Muitas vezes eu não vou conseguir perceber se isso é meu ou se não é. Ah, tá. Agora eu entendi. Não é algo que eu faça conscientemente, provocado, né? Não no estado que nós estamos. Talvez Chico fizesse, mas nós no estado que nós estamos, não. Isso, se Ah, acontecer, é inconscientemente. ah, tá. Ficou claro. Ou seja, é o próprio médium dando passividade do seu espírito. Isso. Resumindo, é isso, inconscientemente. E isso não é errado, tá? E pode vir coisas muito boas daí também. É o que ele está falando aqui, ele vai falar mais. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Os que assim pensam só erram em dar caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermediário. Isso vai gerar muitas dúvidas em nós durante as comunicações. É da minha mente ou não é? É da minha mente ou não é? Enquanto nós estamos conscientes, ele vai falar aqui também. Pensando nisso, é da minha mente ou não é? Aí é animismo, tá? É diferente do que nós estamos falando. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo, quando ele fala sonambulismo nas obras de Kardec, é hipnotismo, tá? É pela hipnose. Ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. Então, no estado sonambúlico, né? O que é o sonambulismo? O médium está. O médium não, a pessoa está agindo dormindo, entre aspas. O que o hipnotizador faz é isso, ele adormece a pessoa e ela começa a agir dormindo com os olhos abertos. Então é o que eles faziam, né? Eles chamavam de magnetismo naquela época. Sobre o magnetismo provocava um sonambulismo. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Portanto, estuda e observa. Daí vem as origens das terapias de vida passada, né? Pela hipnose, né? Que era uma espécie de sonambulismo, a pessoa ficava dormindo e começava a relatar. Então a gente não consegue. Eu nunca fiz regressão, mas já li muito, já vi muitos vídeos, filmes também. Então a gente não vê casos de pessoas que voltam até para dentro do útero. Então são memórias que está dentro dela, é o campo mental dela agindo. Isso a gente não apaga nunca. Tudo que nós captamos pelos nossos canais de comunicação, né, que é os nossos sentidos, fica armazenado na nossa HD, que é a nossa mente. Então isso está à disposição a qualquer momento. É que a gente não sabe utilizar essas memórias. E alguns espíritos fazem isso por nós. Alex, Sei. essas. Ai, como é que você falou agora? É o pessoal querer voltar e fazer Regressão. essas. Regressão, isso. A vidas passadas. Qual interesse? Teria assim como ajudar, por exemplo, você tem uma missão.
Aí você faz essa regressão, você descobre que você teve um desentendimento com determinada pessoa, e hoje ela está ali no seu convívio. Isso seria para ajudar essa pessoa a entender e a perdoar essa pessoa, porque em outra vida, tipo assim, matou ela, então ela vai ter que conviver com aquela pessoa e perdoar. Seria para ajudar no caso? Então, eu não tenho uma opinião formada se é certo ou se não é. Porque Eu acho que para algumas pessoas é bom e para outras não. Eu acho que depende da motivação. Por exemplo, eu quero saber qual foi a minha vivência com a Sandra na encarnação passada. Por que eu quero ver isso? Por curiosidade ou para que isso possa me ajudar no meu relacionamento com ela? Entende? Eu acho que tudo está na intenção. Se é curiosidade, eu posso mexer com coisa que não devia. E pode piorar ainda mais. Não é todo mundo que está pronto para saber que matou o próprio filho, ou que o próprio filho matou ele, ou a esposa, ou o marido. Então tem que se entender. Eu tenho uma boa consciência da minha encarnação passada, mas eu não fui atrás. Isso veio para mim através de sonhos, intuição, espíritos às vezes deram dicas, né? Mas não foi algo que eu fui atrás, eu não fui buscar. No meu Porque caso, me dependendo do ajuda ocorrido, né? bastante. Não entendi. Dependendo do ocorrido que aconteceu, pode até atrapalhar, né? Sim, Porque você com está convivendo com a certeza. pessoa ali que te matou. Se a pessoa não tiver o equilíbrio, eu acho que o entendimento e uma boa mediunidade, eu não sei, eu acho que atrapalha. Eu sou Eli. A minha Oi. mãe, ela fez regressão. E para ela não foi muito bom, não, a experiência. Ela fez, mas assim, por saber os motivos de muita doença que ela tinha, né? Ela ficou Uhum. cega, perdeu a visão e tal, e ela fez a regressão, assim. E ficou sabendo muitas coisas que para ela não foi favorável, não. Ela não se sentiu muito bem, não. Fez Tem duas coisas que vezes. não vem bem, né? Não ajuda. É, ela não indica disso, ela fala, não, olha, eu não indico, não. São coisas traumáticas mesmo. Na realidade, ela ficou bem traumatizada com o que ela soube. Não foram É. coisas boas. Então, tem o O ditado, Alex, quem procura acha, né? Tem que É. tomar cuidado. É Eu verdade. não tenho nenhuma curiosidade. o Não tenho Faz Alex, mesmo. bem. Pode falar. de tudo isso que vocês estão comentando, eu só li, eu não sei se tem a ver, mas são os trabalhos de apometria que usa essas regressões, invocações. Tem alguma coisa a ver? Apometria? Apometria não. Apometria está mais ligada à autoobsessão. É a constelação familiar, que às vezes vai buscar coisas lá do passado, dependendo de como se é feita. Tudo depende. Tem a apometria também. O sentido da apometria não é de mexer com vidas passadas, mas vai saber quem está operando, né? A pessoa que está operando a apometria. A mesma coisa é com a constelação familiar. Eu nunca fiz nenhum dos dois, mas já vi muitos vídeos e já li bastante sobre o assunto. Tudo depende de quem faz. Já conheci uma companheira nossa que entrou em depressão profunda por causa disso, né, de mexer com coisas do passado. Uma obsessão séria também, foi muito difícil. Então, às vezes, a gente não está pronto, não está preparado para entender. Eu só comentei isso porque eu tenho uma sobrinha que a mãe dela, são muito disso, sabe? De fazer regressão. E há pouco tempo, ela quase surtou, porque aí nessa regressão ela descobriu que o noivo dela matou ela. Então ela falou que estava muito difícil de conviver com ele. Então eu falo assim, é muito perigoso, porque você não sabe o que você vai descobrir. É complicado, né? É isso mesmo. Eu tenho o meu irmão sanguíneo. A gente ele é mais velho que eu, 3 anos. A gente teve uma vida de amor e ódio, né? Era briga
e, e andar junto o tempo inteiro. E quando nós entramos para o Espiritismo, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter essa sensação de que alguma coisa aconteceu, um matou o outro. Eu tive um sonho com meu irmão me dando uma facada, mas quando eu acordei, esse sonho eu não sentia que era o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. Então, a partir desse sonho, eu tive que tomar algumas decisões, né, sobre a minha relação com meu irmão. E foi muito complicado, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, que nós conversamos seriamente e nos tornamos amigos. Depois, eu tenho um problema sério respiratório, eu tenho claustrofobia. Tem vezes que eu estou dormindo, eu acordo sem ar, meu quarto parece que está pequeno, eu tenho que abrir a janela, o frio que for, respirar o ar de fora, eu tenho que dormir com um ventilador em cima de mim no verão, é complicado. E num trabalho mediúnico, num desses estados de trânsito, eu senti, né, como se eu estivesse vivendo aquilo. O meu irmão me matou por uma coisa que eu causei a ele, né? Uma desonra grave, tudo isso já vinha na minha cabeça. Mas não, eu tenho uma dor no ombro muito séria também, eu sempre falava passando, nossa, parece que tem uma faca enfiando. E, na verdade foi uma espada, né, que ele enfiou no meu ombro e me jogou numa cova vivo. Então, conforme eu fui vendo e sentindo aquilo, foi me libertando. Foi me trazendo paz, porque eu comecei a entender por que da nossa vida ser daquela forma. Então, para mim foi bom. Eu entendi, depois conversei com ele sobre isso. Não foi um sonho, foi uma visão dentro de um trabalho que a gente estava fazendo em Mogi. Conversei com ele sobre isso e ele falou, eu acredito que isso aconteceu mesmo. E hoje nós somos super amigos. Houve um perdão. Eu acho que tudo depende da pessoa, como ela encara. Eu podia ter ficado com raiva, com ódio. Então tudo que eu sinto, a culpa é dele. Não, eu entendi que ele era a vítima, eu que causei aquilo. Embora que eu tenha sofrido, eu fui o causador, ele foi a vítima. Então a gente tem que entender as coisas, né? O porquê das coisas. Meu pai mesmo, uma semana antes de desencarnar, quando eu estava conversando com ele sobre reencarnação, né, e ele ficava perguntando, tentando entender uma coisa, até o momento que ele falou, agora eu entendo o ódio que o seu irmão tem de você. Então, meu pai entendeu ali, naquele momento. E o que às vezes causa muita dificuldade no relacionamento é, por exemplo, se eu me colocasse como vítima, então eu teria um ódio recíproco. Como eu me coloquei como algoz, eu fui o causador, o que ele fez foi consequência, né, dos meus atos. Então eu tenho certeza que ele foi vítima, né, ele foi vítima, e isso foi o que causou essa ruptura. É o que Jesus falou: reconcilia-te com teu irmão enquanto estão a caminho. Então houve um perdão ali, tanto da parte dele como da minha. Então se encerrou um ciclo, que muitas vezes acontece, um casal, um pai e um filho, e vem encarnações e encarnações, e não consegue se entender. Aí pode ser que está indo bem ali, a gente vai atrás de uma coisa do passado, pode trazer à tona coisas que vai de novo voltar aquele sentimento de ódio, de revolta, de
de um querer prejudicar o outro. Então a pessoa tem que ter consciência de que pode ser vítima ou pode ser algoz em coisas que for mexer. Tem que estar preparado para entender. Sim. Licença. Eu acabei me lembrando da história, né, dos pais do André Luiz. O pai que tinha as 3 amantes, né? E elas vieram como filhas desse casal. A mãe do André Luiz aceitou as 3 amantes do marido como filhas. E ali é onde a gente vê o dia a dia, né, nos lares, os ciúmes, né, das filhas com o pai, vice-versa, filho com mãe. É as histórias, né, das vidas passadas. A gente tem isso na família nossa, dentro da nossa casa. É que a gente se ilude que ali é tudo amigo, tudo irmão, tudo em paz, mas não é. A gente precisa ter noção e procurar as tendências, né, que nós temos uns com os outros e vai perceber quem é amigo e quem não é. Isso é uma grande oportunidade de se perdoarem, se amarem de verdade. Nota: quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco, ou mesmo se verifica com os médiuns. Não é tão fácil não, como ele está dizendo aqui, que naquela época eles tinham muitas experiências com as comunicações. O importante é a gente não taxar as pessoas de mistificador, tá? Já vi mensagens esdrúxulas e às vezes a pessoa não está bem, está desequilibrada, sei lá, e pode vir um desequilíbrio interno dela. A gente não pode taxar as pessoas de que façam isso por maldade, tá? Por consciência, por enganar os outros. Caso isso aconteça, a própria espiritualidade vai dar um jeito de afastar essa pessoa, colocar ela em tratamento. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Tem sempre que estar apoiando uns aos outros, tá? Já vi, e até em curso de médios, o dirigente falar pro aluno: "Olha, não tem espírito nenhum aí com você. Isso aí é tudo da sua cabeça." Não sabe o trauma que isso causa no aluno, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Ninguém está dentro de um trabalho, dentro de uma casa espírita, para prejudicar ninguém. A pessoa pode estar desequilibrada, pode estar com envolvimento e perturbando um trabalho. Mas é uma pessoa, é um ente querido da casa. Temos que tratar com todo o amor que a gente puder. Desde que o espírito do médium ha podido, em existências anteriores, adquirir conhecimento que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas de seu próprio eu as ideias que parecem fora de alcance da sua instrução? Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica, hipnose, ou estática. Porém, ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Gente, o conhecimento que a gente precisa para a mediunidade, a gente adquire através dos estudos, tá? Estudem o máximo que vocês puderem. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Isso é muito importante. Sempre não, pois um espírito, que não o do médium, pode ser de ordem inferior a deste, então. Falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito sonambúlico, do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas.
A gente vai fazer muitos exercícios, vocês vão gostar muito. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Aqui é muito importante também. Aqui é o animismo que ele está falando. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia entre vós e o espírito que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então o que ele está dizendo aqui? Que o espírito, ele transmite o pensamento para o médium. O médium pega esse pensamento, passa pela sua inteligência, interpreta esse pensamento e passa. Então, todas as mensagens não têm 100% de fidelidade. Nós, médiuns, colocamos muitas coisas nossas na comunicação. E isso é plenamente aceitável, tanto por nós, encarnados, quanto pelos desencarnados. Daí a importância da gente ter o bom senso de sempre que tiver que se comunicar, passar alguma comunicação para alguém que seja conhecido de nossa intimidade, a gente ter o bom senso de passar isso para outra pessoa fazer. Senão a gente pode colocar sentimentos nossos, bons ou maus, né, interferir muito na comunicação a ponto de desvirtuar a comunicação. Mas os espíritos contam com isso também. O Alex, Sim. no caso do exame espiritual, né, que é feito no curso todo, quem faz a comunicação são mentores da pessoa, são mentores do curso, através do médium, né, vem a comunicação, mas quem que passa essa comunicação? Tem uma regra ou não? Não, pode ser o mentor da pessoa, pode ser o mentor do curso, pode ser um aluno do curso espiritual. Não tem regra, já vi de tudo. Parente desencarnado, já vi de tudo. Até, por exemplo, a pessoa tem um santo como devoto, vem um espírito com aquela forma daquele santo. Não tem uma regra não. Sempre vai ser um espírito ligado à pessoa. E no caso da escola, quem são os médiums que estão preparados para receber essa comunicação do exame espiritual? Em que grau, assim? Todos que concluírem o curso e tiver a psicofonia, né, a incorporação. Praticamente Então todos. nós que estamos fazendo esse curso, então quando tivermos formados, né? É formado que fala? Pode-se dizer que sim, concluído. Concluído o curso. Na Receber grade nosso do diploma, curso né? não tem aula de exame espiritual. Isso é exame espiritual, né? Na grade do curso não tem. Mas as últimas aulas eu faço. Então eu divido a turma às vezes em 3 e faço o exame espiritual entre vocês. Então um grupo faz exame do outro, o outro faz do outro e então todos têm. E tanto exame espiritual como exames de ficha eu faço aulas práticas com vocês. Então, na verdade, para você existe um curso específico, então, Não. para você se formar. Não? Não, a pessoa termina o curso de médios e eles jogam lá, né? Pelo menos era assim com a maioria. Aí convida a gente para fazer o exame espiritual, chega lá a gente faz com aquele medo danado, porque nunca fez. Por eu ter passado isso, então nos cursos que eu dirijo, eu coloco essas aulas para que vocês tenham a experiência.
A parte prática, né? Isso. É as últimas aulas. Ah, tá. Vocês têm possibilidade de fazer, né, nos outros cursos, quem já fez curso aí, quiser falar, tem o estágio, né? Então pede estágio em câmara de P3B e trabalhos mediúnicos, mas não pedem estágios em exame espiritual. Todo mundo que vai fazer a primeira vez como médium sofre bastante. Pelo menos os que eu conversei. Alguém quer falar aí que já passou por isso? Sabe que aí no CAEPOA, não sei hoje se no pessoal, eu acho que nem todos os dias de trabalho fazem, mas no final de cada mês, a gente pedia uma mensagem da espiritualidade, um direcionamento para o trabalho. E aquilo me ajudou a ter segurança para fazer os exames espirituais, porque eu tinha saído há pouco tempo do curso de médium e não tinha essa segurança de passar uma mensagem. E aquilo foi me trazendo segurança. Então, isso me ajudou bastante para passar mensagem ou fazer um exame. Mas a primeira vez que você fez o exame espiritual foi tranquilo ou Foi foi porque eu já difícil? tinha passado por esse estágio, vamos dizer assim, que seria uma fase de mais experiência ali. Mas a primeira vez que eu passei mensagem foi exatamente como você. Foi aterrorizante. Mas depois foi passando, na metade da mensagem, foi fluindo de uma mais natural e a gente percebe que não é assustador. Mas a primeira vez que me fala assim, olha, você que vai passar mensagem, Jesus, dá tremedeira nas pernas mesmo. Mas depois vai natural. Eu suei muito. Eu suei que eu saí com as minhas axilas, juro, gente. Escorri absurdamente, sabe? Mas aí o dirigente era muito legal. Eu era uma casa espírita lá em. Ai, meu Deus, fugiu Belenzinho. Aí ele falava, gente, vocês vão observando o pensamento de vocês, que vocês vão achar que é o pensamento seu, e não é. Ele vem, é assim, uma coisa muito simples. É só vocês observarem, né? Porque o inconsciente, o médium, né? São poucos. Então, a maioria é consciente. Então, você pensa que é o seu pensamento e não é. Então, você se deixa levar pelo seu pensamento e vem as palavras. Ela vai fluindo e você vai falando. E aí eu comecei a pensar nessas palavras que ele me orientou e as coisas começaram a andar. Mas o primeiro dia, olha, meu Acho que a Deus, gente não foi percebe fácil. quando a gente interfere muito é que começa a não fluir. Quando a gente É, interfere muito, aí não flui. Começa a não vir as palavras. Parece que o espírito fala, também eu vou ficar quieto. Você quer falar demais, fala aí sozinho. pois é, Alex. É legal, é gostoso. Trabalhar com a É, mediunidade é e muito bom. o amor à frente de tudo. E voltando ali aonde foi feita a pergunta, Alex, na hora eu não comentei, mas quando a gente não está legal, a gente vai para o trabalho, muitas das vezes você entra mal e sai melhor do que você pensava que ia sair. Dores vão embora, tipo, né? Eu ouvi muito já dentro de casa espírita. Quando você entra na casa espírita, você deixa a sua malinha ali na porta do lado de fora e entra com o coração, que tudo flui. Ou então pede para o dirigente para ficar sentado de sustentação, não trabalha naquele dia. Eu já saí de trabalho muito pior do que eu entrei no início, né? Hum. Fui trabalhar normal e saí com dor de cabeça, saí cansado, saí com má vontade. Hoje eu sei que era despreparo meu e até da direção dos trabalhos também, né? Que não fazia a harmonização correta no final.
E a gente, quando é novo, não sabe se desfazer, né? Isso depende da mediunidade, né? Tem médios que atrai tudo, né? Chama chupão, esponja. Esponja. Então precisa ter muita harmonia na câmara, fazer a corrente de harmonização no final e todos estarem bem. Encerrar o trabalho quando todos falarem que estão bem. Muitas vezes eu ia embora mal, porque ninguém perguntava, estão todos bem, né? Eu ficava com vergonha de falar e ia embora. Com dor, tinha que tomar remédio, e não passava. Mas era mais descuido meu, isso, falta de estudo, falta de entendimento das coisas. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso, vamos ter muitos exercícios para aprender a controlar essas coisas, desfazer de tudo isso e controlar. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias, e os seus pendores não influencia. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas constituem-se apenas em mau intérprete. É como alguém que é um gringo, né? Americano, eu não sei quase nada em inglês, a pessoa quer passar alguma informação para um grupo de pessoas e eu vou interpretar ele. Eu não entendo quase nada, então eu vou passar um monte de besteira. Assim são alguns médiuns. Mas o espírito já sabe, o espírito que se aproxima já sabe, já conhece cada médium. A gente não tem que se preocupar com isso. Tudo isso daí faz parte de um processo de experiência. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatiza com eles e que lhe exprima com mais exatidão os pensamentos. Aqui ele fala de uma época onde as comunicações eram muito importantes, né? Às vezes espíritos se manifestam dentro dos trabalhos apenas para trazer experiência para o médium mesmo comunicante. Então para ele não importa se o médium ainda não tem experiência, se não é simpático para ele. Ele está treinando o médium ali. Isso aí às vezes é uma mensagem genérica, né? Como se fala muito, mas é um treinamento. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade, muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estointado ou de uma pessoa de má fé. Quando eu vou fazer os exercícios com vocês, eu não vou cobrar de vocês que as mensagens sejam perfeitas, porque eu entendo que vocês estão em treinamento, vocês estão aprendendo, não apenas a parte teórica da comunicação ali quando vocês estão passando, mas as sensações, os sentimentos, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho essa observação com cada um. Imagina os espíritos que conhecem vocês muito mais do que eu. Então existe uma paciência muito grande, uma tolerância muito grande por parte dos espíritos. E que muitas vezes a gente não entende isso e fica com medo, fica com vergonha.
não quer falar porque não tem certeza. E os espíritos lá com uma grande boa vontade, um grande amor, uma paciência enorme. Mas depende de nós dar os primeiros passos para adquirir a experiência. Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. A maioria de nós somos médiuns intuitivos, tá? A maioria das coisas que nos acontece, evidência, audição, incorporação, é intuitivos, né? Mecânicos é muito raro. A gente vai perceber isso já de cara nos exercícios. É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Aqui é importante. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, o ectoplasma, que toma ao médium, para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que para uma comunicação inteligente ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Eles viam antigamente, eles não conseguiam entender os objetos se movendo, né? Eles achavam que eles dotavam o objeto de uma inteligência ali momentânea. Mas na verdade eram os espíritos manipulando o objeto. Não era a mesa que era inteligente, quando ela se movia ou quando ela girava os alfabetos. Era eles que faziam isso com um fluido. E eles tinham dificuldade de entender isso. E aqui está dizendo que o médium é um ser inteligente, é diferente a manifestação. Então, quando ele usa um braço, por exemplo, do Chico Xavier, o que ele fazia? Ele dominava o braço, então ele utilizava os chakras, a parte do sistema nervoso, onde ele controlava o braço do médium. Mas o Chico reencarnou dessa forma, ele veio com essa tarefa. A gente vê que o Chico tinha um amor muito grande. Então ele não necessitava desse contato direto com o espírito de mente com mente. Então o espírito pegava só o braço, só a boca dele. Nós não. Para nós é importante essa ligação de mente, porque com as mentes nós acabamos absorvendo um pouco do espírito também, tanto da mente dele como do sentimento. Então, para nós é importante a tendência da mediunidade ela ser cada vez mais intuitiva, para que essa relação se torne cada vez mais íntima entre nós e os espíritos. Dá para entender a diferença daquela época para essa? Naquela época era necessário que os espíritos se comunicassem, chamassem a atenção. Não havia espiritismo ainda, não havia conhecimento. Então eles precisavam passar isso mecanicamente. Hoje não, hoje nós temos conhecimento, nós estudamos. Um médium que psicografa um livro hoje é completamente diferente do Chico Xavier. O médium que psicografa hoje ele interfere, ele sente, ele vive a história do livro. Com o Chico era diferente. Então, pro médium é importante, para nós é importante esse sentimento. Tem comunicações que a gente passa de 3 minutos que nos transforma a vida. É uma comunicação para uma outra pessoa ou para um grupo, mas o que nós sentimos daquele espírito, tanto da parte mental dele como do sentimento, nos transforma.
Isso parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. Entendeu? O médium não participava de forma inteligente daquelas manifestações, assim como das psicografias. Era tudo mecânico. Só usava o fluido ou, no máximo, o corpo dele, o braço ou a voz. Hoje não. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem percebe, sem que saiba, o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. É, pois, o espírito do médium quem recebe, sem que saiba, o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. É passivo, quando não mistura suas próprias ideias com as dos espíritos que se comunicam, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável. Veja, isso é muito importante. O médium é indispensável para a comunicação, como de um intermediário, embora se trate dos que chamais médiuns mecânicos. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que do médium intuitivo? Sem dúvida alguma, e para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Vou ler a última aqui que já está dando a nossa hora. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito manifesta, se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos. Que pensai desse sistema? Pouco há que dizer a tal respeito, e que é, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina, e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos das ideias pré-concebidas e que caem como tantos os outros, ante a experiência e a observação. É aquilo que eu estava falando, é que eles não compreendiam que os objetos se moviam sem o auxílio do médium, né? O médium só fornecia o ectoplasma e os espíritos faziam tudo. E eles tiveram muita dificuldade de entender isso. Tinha uma parte aqui que era muito importante, desde que
desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los uma categoria de médiuns, dando-lhes o nome de médiuns inertes? Eles queriam dar nome para as mesas, para os objetos. É uma questão de palavras, que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para dar a um boneco nome de homem. Tem uma parte aqui que ele fala muito da intuição, da preferência da intuição. Mas tem muita coisa ainda. Depois a gente retoma. Semana que vem tem um feriado na sexta, né? Então não teremos aula. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma colocação? Podemos encerrar? Só um ponto, né? Que quando falou da fadiga, né, da atividade mediúnica, para que a gente não se assuste com isso, né? Porque geralmente no final dos trabalhos a espiritualidade sempre repõe essas energias que são dispensadas, né? Hoje em dia são poucos os trabalhos que talvez, né? Eu acho que quando nós retornarmos às atividades de assistência ao público, eu não acredito que as casas vão encher. Eu acho que as pessoas vão voltar aos poucos. Mas tem muita gente que acha que vai ser o contrário, né? As casas vão abrir as portas e já vão lotar, então vai ter muito trabalho. Antigamente, hoje as casas estão bem estruturadas por causa dos cursos, né? Eu estou dando um curso para uma turma em Poá, de uma casa que não é filiada a nenhuma entidade. Então eles têm muita dificuldade de formar trabalhador e manter trabalhador, porque não tem esse vínculo com a casa, não tem o vínculo com o evangelho. Mas as casas estruturadas é diferente, então quase praticamente todo ano, a cada 2, 3 anos, forma um grupo bom de trabalhador. Mas essas casas que não são estruturadas, aí sim, se chegar a 20, 30 assistidos, aí eles sofrem. Às vezes ficam 6, 7 horas de trabalho, vai até meia-noite. Já trabalhei em casas assim, é cansativo mesmo. Às vezes você faz uma desobsessão de até 15, 20 assistidos, e isso não é recomendável, né? Para um único grupo. Mas tem casa que faz. Mas as nossas casas estruturadas, eu acho que a gente não sofre tanto fisicamente mais. O máximo que a gente fica é 2 horas, 2 horas e meia de trabalho, né? A própria casa limita, até se tiver 10 P3B, ela limita se não der para distribuir, então pensando até no bem-estar dos médios, né? Então é importante. Hoje em dia não se tem tanto desgaste físico, a gente não se cansa tanto. As dores que vêm mesmo é mais dessa questão de fluidos, mas isso passa rápido. Então vamos dormir pensando nesse trabalho que os espíritos têm conosco, né? Nos orientando durante essa nossa formação, nos preparando, nos protegendo, nos envolvendo em tanto amor, em tanta compreensão, né, que é até desleal com eles a gente ser lá na frente, ter medo de passar a comunicação, ter medo de falar. Então vamos dormir pensando nisso para que a gente vá aprendendo durante o sono, nos encontrando com eles e dando sequência a esses estudos.
Então vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp para as nossas vibrações. Um beijo a todos e até já. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite a a todos. todos. Ótimo fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana. Boa noite a todos. Boa noite.